Então vamos lá, pessoal, estamos aqui para o nosso segundo episódio do Vira Casacas apresenta Democracia na América, ponto de interrogação, comigo, Fabrício Pontin, para falar um pouco sobre essas primárias nos Estados Unidos e depois sobre a eleição norte-americana para a presidência da República. Uma eleição que a gente sabe não é uma eleição direta, é uma eleição por delegados, cujos detalhes era para a gente discutir hoje. Eu digo era para discutir porque eu tinha prometido para o Divan e para o Abal um aulão sobre como funciona o sistema eleitoral norte-americano, né, sobre a história do sistema eleitoral norte-americano, com quadros, e para apresentar de forma sexy, dinâmica e diferentona o que acontece na eleição norte-americana, porque que ela é uma eleição que acontece daquele jeito, e daí teve a primária em Iowa, e agora a gente vai ter logo a primária de New Hampshire para o Partido Republicano, e por isso eu decidi que na realidade valeria a pena hoje a gente falar da primária em Iowa. Por que a primária de Iowa importa? Afinal de contas, Iowa é um estado fundamentalmente relevante, ele nos deu, fundamentalmente ele importa por causa de milho, por causa da banda Slipknot, particularmente seu segundo álbum, Iowa. Eu também gosto do Subliminal Verses, mas principalmente do Iowa, sou uma pessoa, é um grande disco. E é claro, o maior cidadão que já saiu de Iowa, o senhor James Tiberius Kirk, né, comandante da USS Enterprise 2. A gente sabe que, apesar disso, Iowa é um estado pequeno, um enclave, né, no meio oeste norte-americano, que não era para ter uma importância estratégica tão grande assim. Então, por que Iowa importa? Iowa importa por dois motivos. Primeiro, pela natureza da eleição em Iowa. A natureza da eleição de Iowa que a gente chama de uma eleição de caucus. Isso significa que ela é feita através de discussões em pequenas plenárias que daí votam, né? E essa votação determina quem é o candidato da primária. Além de ser feita através desses cálculos, que seriam muito parecidos com assembleias, tá? As assembleias são reunidas, os candidatos falam com os eleitores registrados nessas assembleias, e depois, numa data definida, esses eleitores registrados nas assembleias votam. As assembleias reportam o resultado de suas respectivas zonas eleitorais, dá para chamar assim, e daí a partir disso se forma o consenso, um candidato de consenso para o estado. A eleição de Iowa, salvo o melhor juízo, eu tenho quase certeza disso, na real eu tenho certeza absoluta disso, ela não é um winner takes all. Isso significa que o candidato que ganha a Iowa, ele ganha todos os votos do estado, ele ganhou o estado. Então todos os votos dos registrados lá em Iowa vai para ele. Então o estado de Iowa e todos os seus votos pertencem a Trump agora, mesmo que ele tenha ganho só 51% dos votos. E só 51% dos votos no contexto onde teve 185 mil candidatos lá concorrendo. Ele fez 51%, mas o segundo colocado fez muito pouco voto. Então, essa representatividade, a forma como a representatividade do estado de Iowa faz a votação, ela é importante para a gente, porque ela vai apresentar uma organização demográfica do eleitorado. A gente falou um pouco disso na semana passada, mas eu quero falar um pouco mais sobre isso hoje. Eu falei também um tantinho sobre isso lá no meu Substack, ainda é o único post que está lá, mas focando um pouco na configuração do eleitorado, como o eleitorado se comporta e como é que o eleitorado ele dá sinais de como eleições vão funcionar. Iowa, então, é interessante porque Iowa dá uma média, ou coloca o dedo no pulso, de como o eleitor padrão do Partido Republicano tende a se comportar. O que eu quero dizer com isso? Apesar de Iowa ser um estado pequeno, ele é uma representação demográfica muito organizada do eleitor médio republicano. Ou seja, como Iowa vai, mostra, dá um sinal importante de como o resto do eleitorado republicano deve se comportar em estados-chave. Por quê? Porque Iowa vai votar republicano na eleição desse ano, a não ser que alguma coisa muito estranha aconteça. Dificilmente Iowa vai flipar, vai mudar para o lado democrata. A composição do eleitor republicano no
Iowa é muito parecida com a composição demográfica do eleitor republicano potencial em estados chaves para a eleição. Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Virgínia, né? Ohio, lá para baixo, Georgia. Todos esses estados são estados que, se 2 deles forem do azul para o vermelho, ou seja, forem de votar em democratas para votar em republicanos, nominalmente, se Michigan e a Pensilvânia votam republicano na eleição do ano que vem, na eleição desse ano, Biden dificilmente tem um caminho para vencer a Casa Branca. Dificilmente ele consegue vencer a Casa Branca. Ao olhar para o eleitor padrão de Iowa e ver um caminho para a eleição do Trump, os republicanos estão fazendo o seguinte, ou estão desenhando o seguinte cenário. A quantidade de votantes aqui e a densidade desses votantes para o Trump torna o Trump não apenas o melhor candidato, ele torna o Trump potencialmente o único candidato republicano que pode ganhar essa eleição. E ato contínuo. Não apenas pode ganhar, mas tem excelentes chances de ganhar, porque eles vão olhar para esse eleitor, que é o eleitor padrão, e vai dizer, ele engajou com uma eleição num dia difícil, teve muita neve, né? Teve essa repercussão e ainda assim foi o Trump. Então o Trump se torna um ponto focal para os eleitores, ou melhor, para os apoiadores do Partido Republicano, as pessoas que querem que um republicano ganhe a eleição. E mais que isso, ele pressiona os outros candidatos a reconhecerem um fato político. O fato político é: o eleitor que está se comportando e é visto aqui fundamentalmente como um ator no mercado, ele está querendo comprar um produto e o nome desse produto é Donald Trump. Quando ele diz que esse produto é o produto que eles querem comprar, o supermercado vai oferecer mais Donald Trump e menos dos outros candidatos, dos outros produtos. É como qualquer outro mercado. O mercado sabe que o mercado quer vender o produto, né? E vamos dizer que esse produto seja uma margarina. Tem 350 marcas de margarina. O mercado quer vender muita margarina. Ele sabe que se ele colocar um tipo de margarina para vender, essa margarina tem mais procura dos consumidores naquele mercado. O que aquele mercado vai fazer? Ele vai disponibilizar mais aquela margarina e menos outras. É por isso que a gente dificilmente encontra, sei lá, refrigerante fora de 3, 4 grandes marcas no supermercado. Porque é economicamente insano para o supermercado oferecer as outras marcas, elas vão ficar encalhadas, ninguém quer elas. Então é melhor para o supermercado oferecer muito da marca que todo mundo quer, do que obrigar o consumidor a comprar um produto que ele não quer, ou, na realidade, arriscar que o mercado ao lado ofereça o produto que o consumidor quer. O consumidor vai caminhar um pouquinho mais e vai ir no mercado ao lado e comprar o produto que é o produto que ele quer. O mercado não faz uma educação do consumidor, não é esse o papel do mercado. O papel do mercado é dar para o consumidor economicamente o que o consumidor quer, né? Então o que o mercado faz é uma pesquisa de mercado, e a partir dessa pesquisa de mercado ele orienta como é que as suas estandes vão estar disponibilizadas. Mas daí vocês vão dizer, mas a gente sabe que marcas pagam mercados para disponibilizar os seus produtos mais ou menos. Sim, mas partidos também fazem isso em eleições, né? Se chama propaganda eleitoral, se chama lobby. É você fazer a negociação para o seu partido, para o seu nome aparecer mais ou menos, mas mesmo assim, as pessoas têm que querer comprar. A gente já viu mais de uma vez atores com excelente poder econômico não conseguirem se dar tão bem em eleições. A eleição de 2018 no Brasil é um bom exemplo disso, né? O Bolsonaro venceu porque as pessoas queriam comprar Bolsonaro. Tinha outros candidatos com muito mais domínio de mercado no sentido de comprar espaço para aparecer mais. E ainda assim as pessoas andaram mais, né, para comprar Bolsonaro. Então, tem aqui uma lei de mercado que é uma lei de menor esforço. No momento que o público consumidor te dá sinais que quer fazer essa compra, se você quer vender, né, você vai vender esse produto para o público. Você não vai querer educar o público, porque isso é economicamente insano se o produto está ali disponível para ser oferecido. E o que Iowa está dizendo para os republicanos é, olha aqui, ó, não adianta tentar criar esses outros produtos, né?
esses outros candidatos. Porque teve candidato que botou muita grana. O Daniel DeSantis é o principal exemplo. Botou muita grana, botou muito esforço, fez muita força para conseguir que as pessoas comprassem DeSantis, e ele fracassou miseravelmente. Tanto que tem um rumor que é possível que ele saia logo do embate. Né? Muitos outros candidatos estão na mesma. A Haley, que é quem está se colocando como a segunda possibilidade, quem é que vai querer vender Haley depois dos sinais que os consumidores republicanos deram sobre querer comprar Trump? Ou seja, o que o Trump conseguiu fazer ontem na eleição de Iowa foi se colocar hegemonicamente de forma muito decisiva para as primárias. Significa que as primárias acabaram? Não, mas pode ser que elas acabem muito rápido. Por quê? Porque nós temos semana que vem uma outra eleição muito importante, que é New Hampshire. New Hampshire é um dos poucos estados dentro do que a gente pode chamar do nexo liberal progressista, ou que são historicamente vinculados a causas progressistas, que pode ir para o Trump. New Hampshire quase foi para o Trump 2 vezes, né? Em 2016 e 2020. E New Hampshire precisa de muito pouco para ela ficar vermelhinha, para ela votar no Trump na eleição principal. E por que ela pode mandar um sinal interessante, um sinal irresistível agora na próxima primária? Pelo seguinte, em New Hampshire, ao contrário de Iowa, você pode votar na primária republicana sem ser republicano. O que isso quer dizer? Se você for registrado como independente, você pode se registrar para votar nessa eleição. Você registra e vota. Você faz um registro para votar e vota. Em Iowa não. Em Iowa só pessoas registradas no Partido Republicano podiam votar. Em New Hampshire, não. Se você for independente, ou seja, você aparecer só com a sua documentação e fazer o registro para votar, você pode votar na eleição. O que isso significa? Se o Trump vencer irresistivelmente em New Hampshire também, qual é o outro sinal demográfico? É a performance do Trump com um outro tipo de eleitor. O eleitor independente, que geralmente tem tendências mais libertárias dentro dos Estados Unidos e que pode sim ser um eleitor que, se envolver nessa eleição, decidir a eleição para o Trump. Esse eleitor não vai decidir a eleição para o Biden. O Biden vai depender de um outro perfil de eleitor que não é esse. Esse eleitor não é um eleitor que está entre o Trump ou o Biden. Esse eleitor está entre ou o Trump ou um candidato de terceira via, de outro partido, ou entre o Trump e não votar. Esse eleitor não tem dentro do cenário dele, eu posso um dia vir a votar no Biden. Isso não vai acontecer. Esse eleitor independente que a gente está falando de New Hampshire é um libertário de direita, né, que não gosta da política convencional democrata republicana e que muitas vezes vai votar num candidato de fora, ou que vai simplesmente não aparecer para votar e ficar fazendo o barbecue dele lá, né, ou ir trabalhar, porque não é feriado. Bom, se esse cara aparecer para votar na primária republicana em New Hampshire, ele está dando um sinal de motivação para o Trump. O que isso significa? Não apenas o mercado republicano vai ter um incentivo para nomear o Trump, pelo Trump apelar para os eleitores republicanos regulares que podem decidir o meio oeste. Tem mais um eleitor agora que aparece em New Hampshire aderindo ao Trump. O eleitor independente de direita. Esse cara, se ele der esse sinal e o Trump vencer decisivamente em New Hampshire, digamos assim, o consenso republicano não tem mais nenhum estímulo para continuar com a primária. Por quê? Porque os dois grandes nexos de eleitores que importam, que é o eleitor branco de classe média desprestigiada no meio oeste e o eleitor branco de classe média libertária nas costas e que comunica em grande medida para uma parte do meio oeste, está a fim de votar no Trump, está a fim de comprar Trump. O que os republicanos vão fazer? Não vão oferecer esse produto no mercado? Se eles não oferecerem esse produto no mercado, o que vai acontecer? Esse eleitor, ele ou não vai votar at all, ou ele pode estar motivado a votar até no Biden, diante de um candidato conservador convencional dentro do Partido Republicano. Então, o que acontece? A Haley, como alguém que representa um velho consenso republicano, né, com um monte de asterisco do lado, mas talvez represente, ela talvez tenha muito menos apelo de mercado dentro do mercado norte-americano de votantes republicanos em potencial do que o Trump.
E aí o que vai acontecer? Ela vai ter que esperar a vez dela para em outra oportunidade tentar ver um cenário que esteja mais alinhado com as expectativas dela. Não há incentivos para essa candidata. E se for o contrário, se a Haley se der muito bem em New Hampshire, opa, daí a coisa muda de figura. Porque se a Haley se der bem em New Hampshire, o que eu acho pouquíssimo provável, acho uma fantasia, para ser franco com vocês, talvez a gente veja incentivos para continuar com a primária, para testar mais o Trump, para dar mais tempo para as pessoas verem que o Trump vai ser realmente o candidato e ver como o resto do consenso republicano se move com relação a ele. E aí? Eu não sei. A gente vai ter que ver esses próximos capítulos. Mas isso tudo vai acontecer num contexto onde muito do que a gente imaginava que seriam desvantagens para o Trump não está aparecendo como desvantagens. Então, o fato dele estar sofrendo processos na Suprema Corte de Nova York está prejudicando ele? Nope. Toda aquela questão da venda de material sigiloso está prejudicando ele? Não entre republicanos. Entre republicanos parece que todos esses elementos só tornam ele mais atrativo para o votante médio. O votante médio republicano vê em todos esses vetores um estímulo na realidade, uma confirmação do perfil do Trump como um cara relativamente antissistema. Para prestar atenção, está começando a aparecer algumas crônicas por aí, dizendo que conforme fica claro que o candidato vai ser de fato o Trump, as pessoas vão voltar para esses elementos que carregaram muito um apoio ao Trump no primeiro momento da eleição, mas que na realidade também foram decisivos na rejeição do Trump para 2020. E que ao apostar nesses elementos, os estrategistas republicanos estão correndo um risco enorme. E o risco que eles estão correndo é: as condições estruturais de 2020 estão aí e vão se reproduzir. Então 2024 vai acabar sendo uma eleição muito parecida com 2020. Só que o que está acontecendo com os republicanos é que eles estão enviesando a análise deles. Porque eles estão olhando para um nexo de votantes, que é o nexo de votantes que eles já têm. E eles esquecem que eles precisam dos votantes que eles não têm. E aí a única saída para os republicanos é que os votantes que eles não têm, não votem. Ou seja, eles precisam apostar que esses votantes que estavam motivados em 2020 em votar no Biden por rejeição ao Trump e aos 4 anos de governo do Trump, depois de 4 anos do Biden vão pensar: dane-se, não estamos afim de grudar com o Biden de novo. Não porque eles gostam, eles não vão votar no Trump, mas eles não vão votar, enquanto os votantes do Trump vão votar sempre. Então os votantes do Trump se mantêm motivados, e os votantes que antes tinham rejeitado o Trump e votado no Biden não vão se manter rejeitados. E o cálculo de New Hampshire é um cálculo que, se o Trump ganha decisivamente em New Hampshire, fortalece esse tipo de estratégia. Por outro lado, o que pode estar acontecendo? Um enviesamento. Como é que funciona esse enviesamento? Funciona assim: a gente vê um candidato específico, ou melhor, um grupo de estrategistas específico, olhando para um candidato e pensando: vai ser esse candidato aqui, porque ele confirma as nossas expectativas. Só que eles estão projetando essas expectativas num cenário que não corresponde a elas, ou seja, eles estão lendo um mapa que não é um mapa que existe de fato. Iowa é um excelente dedo no pulso para o Partido Republicano. E se vocês me perguntarem hoje, eu vou ficar muito surpreso, tá, se o Trump não for o candidato depois de ontem. Eu já achava que ia ser. Na semana passada eu tinha conversado um pouco com vocês sobre isso. Mas eu acredito que a gente tem bons motivos para acreditar que ontem já indicou que vai ser uma primária extremamente curta e que a disputa de verdade não é a disputa sobre quem é o candidato é o Trump, mas quem é que vai estar lá junto com o Trump, não necessariamente como vice, né? Mas como a gente conversou semana passada, como quem vai ser o cara que vai estar por trás ali, estrategicamente, que vai estar aparecendo para ter um cargo importante, porque está tendo uma reconfiguração de forças importante dentro do Partido Republicano, e algumas das concessões que o Trump precisou fazer em 2016, ele não vai precisar fazer em 2024. Especificamente, em 2016, o Trump meio que pegou todo mundo de surpresa sendo o candidato do Partido Republicano. Em 2020, era óbvio que ia ser ele, até porque, né, ele era candidato à reeleição, foi por aclamação. Em 2024,
o furo é mais embaixo ainda, porque agora é o partido do Trump. O Partido Republicano, para todos os efeitos, o velho consenso republicano, reganita, foi para o inferno. Morreu uma morte lenta durante os anos Bush e depois, especialmente, durante o primeiro governo do Trump. Então, a gente tem aqui um cenário de rearticulação de forças dentro do consenso republicano que vai ser muito forte para essa eleição, especialmente dadas as chances altíssimas que o Trump tem. Mas, de novo, ele não vai concorrer sozinho. Ou vai? A gente não sabe, porque a gente nem está vendo os movimentos no Partido Democrata. Agora, todas as atenções estão voltadas para os republicanos. E com isso, a gente tem uma tendência a achar que os republicanos têm muita força. E eles têm, de fato. Mas a gente, por um tempo, vai achar que eles têm muito mais força do que talvez eles tenham de verdade, justamente por toda a nossa atenção estar voltada para as primárias do Partido Republicano. Né? E daí, o problema que pode acontecer é as primárias do Partido Republicano estão sendo agitadas. A gente está vendo uma disputa e o Trump está vindo com muita força nessa disputa. Se a disputa do Partido Democrata for fraca, isso pode levar a uma desmotivação da base democrata, comparada com uma agitação enorme da base republicana. E isso pode ter consequências diretas para a eleição no final do ano. Então é muito importante a gente estar prestando atenção também nesse jogo de narrativas que vai rolar nas próximas semanas e nos próximos meses. Talvez ainda essa semana eu faça sim um snippet sobre as eleições, ou talvez eu dedique o meu Substack para isso, embora eu esteja a fim de falar no Substack sobre outra coisa, que é o Hunter Biden. Né? Já até comecei a escrever aqui sobre isso, e daí queria também ouvir vocês um pouquinho sobre isso. Pessoal, não deixem de assinar o canal aqui do Vira Casacas, vocês sabem disso, botar o sininho, botar como favorito, dar like nos vídeos, passar para um amigo, contar para todo mundo que nós estamos conversando aí. Conversem com a gente por aqui, conversem com a gente pelo Twitter, vocês sabem as nossas arrobas, e é isso, semana que vem a gente conversa mais.